Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula da mentoria e a gente vai fazer mais uma carta de Paulo. Paulo escreveu muitas cartas para cristãos de algumas regiões, de algumas cidades, onde aqueles cristãos já estavam se reunindo, estava tendo igreja. Então, Paulo escrevia cartas para orientar, para encorajar, para exortar também, como a gente viu, né? Algumas aulas anteriores. E essa carta Paulo escreveu para os Efésios, para os irmãos em Éfeso, lá na região da Ásia. Éfeso era um lugar ali na região da Ásia. Então, Paulo escreveu essa carta no período de cerca de 62 depois de Cristo. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está preso lá em Roma, no seu primeiro aprisionamento em Roma. Paulo ele foi preso algumas vezes pelo fato de dele estar propagando o evangelho, pelo fato dele estar encorajando os cristãos a se reunir em igreja. A gente sabe que naquela época os cristãos eram muito perseguidos, principalmente após Jesus. Antes já tinha perseguição, mas eu acredito que após Jesus, um grupo de pessoas que tinha medo desses cristãos ali ser semelhante a Jesus, porque Jesus foi crucificado pelos próprios cristãos, mas justificando que ele era uma pessoa que não estava falando o nome de Deus, que era uma pessoa que estava causando desordem ali dentro das leis que eles criam, dentro daquele padrão pré-estabelecido do sinédrio, daqueles homens que estavam já roubando, deturpando o templo. E também Paulo foi propagando o evangelho, ele era um que perseguia os cristãos. Depois ele também, pelo fato de ser cristão, pelo fato de ser uma pessoa que liderava os grupos de cristãos, ele foi preso algumas vezes, né? E uma das vezes que ele foi preso, ele escreveu cartas. Deixa eu até ver aqui quantas cartas ele escreveu. Ele escreveu 5 cartas, 5 epístolas enquanto ele estava preso, em algumas vezes que ele foi preso. Então ele mandava, ele estava preso e mesmo assim ele permanecia na missão dele. Provavelmente essa carta era mandada escondido ali, né? Mas ele conseguiu mandar essa carta. Mas ele já conhecia os cristãos em Éfeso, porque na sua segunda viagem missionária ele passou por Éfeso, ficou ali um tempo, conheceu os cristãos dali, aquelas pessoas lá de Atos 18 e Atos 20 e Atos 19 da igreja, né, da região de Éfeso, pessoas que eram judeus e gentios, né, que aceitaram o evangelho de Jesus Cristo. E daí na terceira viagem missionária que ele fez, que a gente viu lá na aula de Atos, se você não viu a aula sobre Atos, volta os vídeos e vê. Lá eu mostrei o mapa sobre as 3 viagens missionárias de Paulo. Na terceira viagem ele ficou 3 anos. 3 anos lá com os irmãos em Éfeso. Ele ficou 3 anos ensinando, 3 anos mostrando, né, os cristãos. E nesse período lá em Éfeso, lá em vários lugares, tinha templos de adoração a outros deuses. Em Éfeso, um templo bem conhecido era o templo da deusa Diana. Lá esse templo eles vendiam coisas para as pessoas. Esse templo era uma das fontes de renda da região de Éfeso. Para você ter noção, um templo de adoração a deuses, eles faziam disso um comércio. Então essa região lá em Éfeso ela era muito rica pelo fato desses templos. Tinha acho 7 ou 8. Esse templo da deusa Diana é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Se você pesquisar na história, você vai ver esse templo. E esse templo ele era usado como uma fonte de riqueza para aquela região lá da Ásia, em Éfeso. E daí Paulo começou a ensinar que é errado adorar outros deuses, para os cristãos adorar só Deus, começou a levar o evangelho. Provavelmente muita gente lá de Éfeso começou a se converter ao evangelho de Jesus, que é um evangelho puro, simples, que não precisa pagar, que não precisa comprar, simplesmente crer. E aqui as pessoas que trabalhavam nesse templo da deusa Diana, eles começaram a ficar com raiva de Paulo, porque Paulo estava fazendo com que eles perdiam lucro.
Então, Paulo ficou 3 anos em Éfeso e aí ele teve que sair meio que fugido, porque eles queriam pegar ele. Aí, passado um tempo, ele já preso em Roma, ele escreveu a carta para os irmãos em Éfeso. E o tema da carta é sobre exaltados em Cristo, né? Sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então ele fala muito sobre o corpo de Cristo, sobre ser corpo, sobre estar na igreja. Então, quando Paulo escreve essa carta para os irmãos em Éfeso, ele não escreve por causa de algum problema específico. Ele escreve simplesmente para mostrar para a igreja, para os cristãos, sobre a harmonia do corpo de Cristo, sobre estar no corpo de Cristo. Aqui até fala, que essa carta é considerada a mais sublime carta do Novo Testamento, tendo sido chamada de Santo dos Santos da Nova Aliança. Então, ela é uma carta que mostra muito sobre, descreve em questão humana, mas a questão espiritual do corpo de Cristo. Então, ela é uma carta mais para trazer um conhecimento para os irmãos em Éfeso, para trazer a palavra de Deus, para trazer um encorajamento também para eles. Não necessariamente que aquela igreja estava com algum problema, ou estava com rebeldia ou alguma dificuldade. Então, daí ali nesses 6 capítulos ele descreve sobre isso. Então, o tema principal dessa carta, que permeia 6 capítulos, é sobre a igreja sendo o corpo de Cristo. Daí ele usa 3 exemplos, 3 figuras para transmitir isso. Ele usa a igreja como edifício e Cristo como a pedra angular. Então, a igreja é um edifício e Cristo é o fundamento, né, a pedra fundamental. Lá no capítulo 2, e daí lá no capítulo 1, capítulo 4 e capítulo 5, ele fala a igreja como o corpo e Cristo como a cabeça. Então ele fala, nós, membros, somos o corpo, né, o membro do corpo, e Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo e a cabeça. E daí no capítulo 5 ele fala a igreja como noiva e Cristo como noivo. Então, sobre a natureza da igreja, sobre a instituição igreja, que é um organismo vivo, não é algo parado, não é algo morto, onde pode entrar N pessoas, pessoas de todo tipo. Ali estava falando de gentios e judeus, pessoas de qualquer povo, de qualquer nação, pessoas de qualquer jeito. Pode fazer parte desse corpo, pode fazer parte desse edifício, pode ser a noiva de Cristo. Essa carta nós podemos dividir em 3 partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 3. E ali Deus está falando, nesses 3 capítulos, Paulo está falando o que Deus fez para nós através de Cristo. Né? Está falando sobre os cristãos, sobre nós, assentados com Jesus na região celestial, nas regiões celestiais. Sobre sermos um só em Cristo. Daí ele estava falando ali sobre gentios e judeus, sobre todos os povos, ser um em Cristo. Daí aqui no capítulo 2, principalmente, fala sobre a nossa salvação, ela é pela graça, por meio da fé. A Maite já falou um pouco sobre isso na aula anterior, né? Sobre ser salvo pela fé, nós somos justificados em Cristo, né? Em Cristo nós somos justificados. E a salvação também é por fé, pela graça que Jesus nos deu, que Deus Pai nos deu através da nossa fé. Daí eu quero ler lá no capítulo 2, versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Aqui ele está falando que a nossa salvação ela é de graça, ela é um dom que vem de Deus através da nossa fé, não por obras. Né? Aqui entra numa questão bem teológica sobre ser salvo pela fé e não por obras. Por exemplo, você já ouviu muito essa frase, essa semana eu estava até recordando, compartilhando com a Maitê sobre a aula passada, que falava assim, a pessoa era boa, então ela foi salva só pelo que ela fez. Não.
se ela não teve fé na graça que Deus deu para ela através de Jesus Cristo, ela não tem a salvação. Ela pode fazer o que for na vida, ela pode ser a pessoa mais caridosa, mas se ela não ter a fé da graça que que Deus Pai nos deu através de Jesus Cristo, não existe, porque a salvação é um dom que vem de Deus, através da fé, através dele, através de crer nele, no que ele fez por nós, não no que nós fazemos. Daí aqui fala, para que ninguém se glorie, para que ninguém fale, ó, eu sou merecedor porque eu faço isso. Não, eu faço tal coisa, eu ajudo, eu faço caridade, então eu sou merecedor. Não, nós não somos dignos, mas a graça que Deus nos dá através da nossa fé em Cristo Jesus, que nos salvou, ela faz obtermos a salvação. Então aqui ele estava falando que todos podem fazer parte dessa nova vida em Cristo. Qualquer pessoa que crê e tem fé em Jesus, né? E consequentemente vai vir as boas obras, vai vir o ser caridoso, vai vir o ser bom, porque quando eu creio em Jesus, quando eu quero viver aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus viveu, consequentemente eu vou ser que nem ele. E Jesus era uma pessoa que amava, que tinha compaixão, né? Que tinha empatia, que ajudava, que servia. Então, semelhante a ele, a gente vai querer sempre buscar ser. Então, todos podem fazer parte da aliança, todos. E daí, mais para frente, lá no versículo 16, ele fala: reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Aqui ele está falando para os gentios que Jesus, na cabeça dos judeus, Jesus ia vir só para eles. Jesus era só deles, só para trazer salvação para eles. Mas Jesus, ele veio para todos. E daí aqui, agora vocês não são mais estrangeiros, vocês são cidadãos, vocês fazem parte do reino, vocês fazem parte da aliança. Jesus está dizendo para nós hoje: ei, você que é pecador, você faz parte da aliança. Ei, você que as pessoas olham e falam, você não pode, você pode, porque Jesus, ele veio para você. Ei, aquela pessoa que a gente olha e fala, não, aquela pessoa é errada, ela não pode, ela é pecadora. É para essa pessoa que Jesus veio, porque nós somos filhos de Deus, nós somos salvos através de Jesus Cristo, através da fé e crer no que Ele faz. E consequentemente, depois, nós vamos viver uma vida reta, porque nós vamos querer ser semelhante a Jesus. E Jesus viveu uma vida reta. A segunda parte fala sobre a prática, o caminho do cristão, como caminhando com Cristo no mundo, como que deve ser a nossa vida. Daí, no capítulo 4, fala sobre a nossa vida na igreja. Como que deve ser a vida de um cristão na igreja? Que ele ele exorta um pouco os irmãos em Éfeso, o que eles têm que fazer, como que eles têm que fazer, né? Até aqui nos versículos 11 até o versículo 16, ele fala sobre usar o que o Senhor deu para nós, o que Deus deu para nós, o nosso dom, né? Uns ele chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, mas com o único objetivo, estarmos unidos, juntos, né? Na igreja, no corpo de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Né? Então, o Senhor chamou você para alguma coisa, que ele está falando aqui, Paulo está falando, o Senhor chamou você para alguma coisa, chamou cada um para uma coisa, e a gente precisa viver com ele aqui, andar conforme ele quis aqui. Daí lá no capítulo 5, dos versículos 1 até o 21, ele fala sobre a vida moral, né? É um comportamento de um cristão na vida moral. Daí até aqui no versículo 17, ele fala assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos, não
vivam de qualquer jeito, mas vivam conforme o Senhor quer que vocês vivam. Buscam viver a vontade de Deus, buscam orientação de Deus para viver a vida de vocês. Daí lá no capítulo 5 ainda, versículos do 22 até o capítulo 6, versículo 9, ele fala sobre um comportamento de um cristão na vida social. Daí que ele fala sobre os deveres conjugal, né? O dever em comunidade, os deveres como pais e filhos, os deveres de escravos e senhores, né? Aqui está trazendo naquele tempo deles, né? Principalmente aqui, escravos e senhores, né? Mas aqui ele está dizendo assim, que nós devemos, né, se sujeitar, assim como os filhos ao pai, assim como os escravos aos seus senhores naquela época, assim como as mulheres aos seus esposos, assim também nós, cristãos, a Jesus. Aqui ele fala sobre, principalmente os deveres conjugal. Ele fala que o marido ele deve amar a sua esposa assim como Cristo ama a igreja. E a esposa deve honrar e respeitar o seu esposo assim como deve fazer com Cristo. E então aqui ele traz essa referência de casamento, mas ele está trazendo também essa referência a nós, como noiva, a igreja como noiva de Cristo. E a terceira parte desse livro é no finalzinho do capítulo 6, quando ele fala sobre a armadura de Deus. Aqui daí ele está falando sobre as regiões celestiais, sobre combatendo com Cristo as regiões celestiais. Daí ele está trazendo uma metáfora da armadura. Paulo, então, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Provavelmente ele estava vendo, né, um romano, lá um soldado romano com a sua armadura, e ele traz uma metáfora, traz uma questão sobre estarmos preparados para lutar as regiões celestiais, para vencer nas regiões celestiais. O que quer dizer regiões celestiais? O mundo espiritual, né, o mundo invisível, a questão espiritual onde a gente não consegue enxergar, mas a gente sente, as batalhas espirituais, o inimigo querendo lutar contra a gente constantemente, contra o nosso, querendo fazer que o nosso desejo humano se sobressaia, fazer com que a nossa maldade, a maldade que está no ser humano sobressaia. Então ele fala assim que nós devemos nos revestir com a armadura de Deus para assim vencer, né, as regiões celestiais, vencer todo o principado que não vem de Deus, toda a investida do inimigo que vem sobre as nossas vidas. E como a gente faz isso? Daí ele fala aqui, com o cinturão da verdade, sendo verdadeiro, com a couraça da justiça, sendo uma pessoa justa, com a preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito e com toda oração e súplica. Só assim nós conseguimos estar revestidos da armadura de Deus para vencer toda e qualquer batalha espiritual. Então, para concluir essa aula, eu fiz um resumo sobre tudo que eu falei ao longo do vídeo e agora eu vou partilhar para vocês. Então, o livro de Efésios, ele mostra o plano de Deus, o plano eterno de Deus. Ele fala sobre a salvação dos homens pela graça. Então, pela graça você é salvo. Ele fala sobre a reconciliação entre judeus e gentios através da cruz, né? Então, a cruz nos reconciliou. A formação de um único corpo de Cristo por meio dos cristãos, quer judeus, quer gentios, quer seja pecador, quer seja uma pessoa falha, quer seja uma pessoa rica, quer seja uma pessoa pobre. O corpo de Cristo é para todos. A demonstração da multiforme sabedoria de Deus por meio do corpo de Cristo, que é a igreja. E a convergência de todas as coisas em Cristo. Então tudo volta para Cristo. Tudo está em Cristo. Cristo é o centro. Então, algo interessante o mistério de Deus é Cristo, mas o mistério de Cristo é a igreja. Portanto, se quisermos conhecer a Deus, precisamos
conhecer e observar a Cristo. E da mesma forma, se quisermos conhecer a Cristo, precisamos olhar para a igreja, pois é nela que Cristo se manifesta plenamente. Lá na igreja onde manifesta a plenitude de Cristo.